Olá, queridos telespectadores. Com vocês aqui, o seu amigo Wellib, o seu novo apresentador do programa de cultura pop, a nossa revista eletrônica de entretenimento que vai tratar de assuntos relacionados ao universo cinematográfico. Ao meu lado, o meu nobre companheiro Carlos Campos. Carlos, jornalista, bacharel em comunicação, especialista em histórias e quadrinhos, principalmente no quadrinho brasileiro. É uma satisfação ter você aqui de volta. Eu agradeço. E esse Guerra Infinita, ele foi o último passo de uma sequência de dezenas de filmes Marvel puro sangue. Começado com 2000, 10 anos atrás. 2008. Com Homem-Aranha, Homem de Ferro. E depois esses personagens da Marvel que não pertenciam estritamente à Marvel começaram a dar sinais de que poderiam vir a compor esse crossover gigante, iniciado pelo Vingadores 1, depois o outro Vingadores, agora o último passo do Vingadores 3. E todos eles dando uma brechinha, dando uma pitadinha, uma palhinha, um gostinho de um Thanos meio que atrás de uma pilastra, fazendo umas pontas. Parece que dessa vez ele resolveu dar o ar da graça definitivamente. O Thanos é da ameaça que pairava no ar, né? Ameaça. E agora finalmente apareceu, né? E apareceu muito bem. Ele é um dos grandes destaques desse filme, né? A Marvel sempre sofria algumas críticas dizendo que o lado dos mocinhos sempre era super bem feito, o lado dos que não eram tão mocinhos assim, às vezes ficava um pouco perdido, né? Às vezes ficava um pouquinho deixado de canto, porque o destaque no filme era feito em cima desses personagens, né? Eram feitos em cima dos heróis, e para não tirar muito espaço dos heróis, às vezes os caras maus ficavam um pouquinho para escanteio. Nesse caso é bem diferente. Nessa reunião desses quase 30 personagens heróis Marvel, o grande protagonista do filme é o Thanos. É o primeiro filme da Marvel onde a narrativa é centrada em cima do cara mau. Só que com a diferença, o Thanos nunca se enxerga como um cara mau, né? Ele, nessa sua busca por poderes quase divinos, ele se enxerga quase como uma peça do destino, algo da própria providência que vem salvar o universo. O que é muito interessante e dá todo aí um contexto diferente para o personagem e que permite que o filme apresente essa ideia que a Marvel não tinha aproveitado muito bem até agora, que é você colocar o Thanos como o centro da história, como o centro do filme, ao invés de ter os personagens, um herói, um Homem de Ferro ou uns Vingadores como o centro dessa história. É um pouco de mudança de ângulo de visão. Ele é um anti-herói. Não chega a ser um anti-herói. Não chega a ser, ele mas é um super vilão. Mas a gente tem a psicologia dele. Exatamente. De forma subjetiva dita, pelo que eu entendo. Acho que não só no filme, porque eu posso falar que eu não vi o filme. Não só, acho que na revista já é assim e o filme aproveita isso muito bem. Né? Isso que eu ia falar. Acho que na revista ele já era a sensação que eu tenho dele era aquele guri da escola, se a gente quiser fazer uma analogia mitológica dos personagens, né? O alter ego do Stan Lee, talvez ele fosse aquele rejeitado, ele tem qualidades, né? Mas ele é zoado, ele é meio deixado de canto, ele não é bem ele não é uma persona não grata, apesar de todo o poder cósmico intergaláctico. O Thanos traz isso e é uma característica de todos os principais personagens do mal. Aí só para concluir o raciocínio, antes de você passar. Então ele fala assim, bom, já que todo mundo me odeia, todo mundo me exclui, eu vou... Ele se enche de razão e passa a ver, não, eu sou o único certo e tá todo mundo errado. E é exatamente isso a sua busca pelas joias do infinito. Uma forma de forçar a visão certa dele em cima de todo mundo que está achando que ele está errado. Para tendo o poder dos deuses, que são as joias do infinito, essa ferramenta que permite ao Thanos, uma criatura já poderosa, atingir um nível de poder muito acima, para ele mudar realmente o cosmo e transformar o cosmo no que ele acha que é mais correto para o universo. Ele quer transformar o cosmo como se fosse um deus mesmo. Vai começar
a mexer nas coisas, a realizar os seus feitos. Olha que barato, Carlos. E ele resolveu começar pelo planeta Terra? Na verdade, essa busca que ele tem pelas joias do infinito, que são as ferramentas para ele chegar com esse poder divino e modificar a realidade, já vem das suas viagens espaciais mesmo, né? Antes de chegar na Terra, ele já está aí buscando essas joias, tentando descobrir onde estão essas joias. Mas dentro do universo Marvel, obviamente, algumas dessas joias se encontram aqui na Terra e estão sendo aí também protegidas pelos heróis Marvel, né? Graças a Deus nós temos os nossos heróis Marvel. E para, a primeiro princípio, nos defender de muitas coisas e, num segundo momento, nos servir de objeto de análise. Por quê? Porque o nosso objetivo aqui é conferir com vocês, com todos os telespectadores, com o auxílio do Carlos, com o auxílio dessa equipe linda, perfeita e maravilhosa que nós temos para nossa produção, o meu nobre companheiro e mentor Gino, nosso anjo da guarda Paola lá no suíte, um feriadão do Dia do Trabalhador, estamos todos aqui fazendo o oposto da vagabundagem e trabalhando para poder registrar as nossas impressões a respeito de Guerra Infinita, Vingadores Guerra Infinita, onde que o supervilão, esse Thanos, que eu tentei resgatar de um cosmos obscuro e que, como você já adiantou, ele já tem transitado pela galáxia inteira atrás das joias. Me parece que a última, ou então uma das últimas, está perdida no nosso planeta? Ou não? Exatamente. Isso é um spoiler? Spoiler? Não. A gente já viu isso no Guerra 12, né? Isso. O interessante do Guerra Infinita, que é o 19º filme da Marvel. Então a gente já teve 18 filmes. 18 filmes. Já preparando esse território, né? Já apresentando esses personagens. O Thanos já tinha aparecido lá atrás nos Vingadores, no primeiro Vingadores. Ele aparece na cena pós-crédito, já se apresentando aí aos espectadores que não o conheciam lá das revistas e já aí preparando esse terreno que foi sendo desenvolvido ao longo do tempo. O filme representa também os 10 anos da Marvel no cinema, tudo começou em 2008. Então, nesse período de 10 anos, aí já temos quase 20 filmes. E como uma festa desses 10 anos, uma comemoração desses 10 anos, chega o Guerra Infinita, que é literalmente a reunião de todo o universo Marvel em um único filme. Você tem praticamente todos os heróis Marvel que foram apresentados nesses 10 anos, ao menos os heróis Marvel que estão ainda que pertencem à Disney, a dona da Marvel, e reunidos para enfrentar o que é o maior desafio, que é justamente esse Thanos, que tem um poder aí muito acima do normal, e é exatamente por isso que é necessário uma movimentação geral de praticamente todos os personagens para tentar impedir que ele se torne ainda mais forte, obtendo todas essas joias, pode representar aí uma perda enorme para o universo. Pelo que eu entendo, o objetivo não passa pelos o objetivo dele. Na verdade, ele está pouco se importando se existe uma Liga da Justiça marveliana no planeta Terra, o Thanos. Né? Ele não está nem preocupado com isso, né? Ele está vindo e só depois que ele vai ver o que ele vai encarar. Na verdade, ele já espera a resistência. Já espera a resistência? Só que ele é tão forte que ele acredita em si mesmo. Ele sabe que, independente da resistência que ele encontra, ele é mais do que suficiente. E, obviamente, ele não está sozinho, ele tem o seu exército também de ajudantes, que pode dar conta dessa resistência e tornar aí essas jornadas em busca das joias do infinito em algo um pouco mais fácil. Ô Carlos, a gente tem mais ou menos uns 20 minutos de programa. Eu tô com a leve impressão de que vai ser pouco para a gente começar a falar. Aliás, a gente só começou a falar e a gente já não falou praticamente nada e a gente comeu uma boa parte do programa em relação a isso. Esse é um filme que dá para conversar durante horas e horas e é o que vem acontecendo, né? O Guerra Infinita, ele já bateu o recorde de arrecadação, tanto no Brasil quanto no mundo. E é um filme realmente que está sendo bastante marcante.
E a resposta do filme também tem sido muito positiva. As pessoas estão saindo do cinema não só gostando do filme, mas comentando diversas dos acontecimentos mais dramáticos que acontecem justamente nesse filme. É um filme que dá muito pano pra manga. Você estava dizendo que, eu imagino quanto de pano pra manga que não deve dar se você, sei lá, só o Guardiões da Galáxia já é uma baciada de personagem semi-herói ou até herói. E todos eles estão no Guerra Infinita com todo o panteão, toda... É um filme com uns 30 protagonistas. Com 30 quase isso, talvez vai chegar um número um pouquinho menor, mas é mais ou menos uns 30 protagonistas. Uns 30 personagens em suas aventuras são protagonistas e agora dividem aí a tela com seus respectivos companheiros das forças do bem. Você acha que essa quantidade de protagonistas facilitou ou dificultou? Acho que pelo jeito não dificultou, né? Dar essa emoção final que deixa todo mundo boquiaberto quando vai sair. O Guerra Infinita Guerra Infinita é um filme curioso porque resgata um conceito dos gibis que são os grandes eventos. O que acontece nos gibis? Você tem várias revistas e você sempre tem uma revista em especial, um grande evento, e reúne os personagens de todas essas revistas em uma revista só. E normalmente é até bom que você acompanhe várias dessas revistas para você entender de onde que vêm esses personagens, já que esses personagens não serão exatamente apresentados nesse filme. Você já pega a backstory desses personagens dessas outras revistas. A Marvel copiou isso no cinema. Você tem vários filmes de vários personagens e agora esses personagens estão migrando desses filmes aí, cada um com o seu, num filme só, reunindo todo mundo. Isso é positivo e negativo. Ponto positivo. Você realmente apresenta aos espectadores esse conceito que é muito interessante no gibi, que são aí esses grandes eventos, essa brincadeira de você reunir todo mundo e fazer interações entre personagens que você nem imaginava. Você pega a personagem de uma revista, pega uma personagem de uma outra revista, os dois em suas respectivas revistas nunca tiveram contato e nesse filme eles vão ter esse contato. Então essa interação entre os heróis, os seus heróis favoritos que você jamais imaginava que iriam se encontrar, faz parte da graça. Um ponto negativo é que normalmente é preciso você já ter um certo conhecimento prévio de onde que veio esses personagens, que a proposta do filme não é reapresentar esses personagens para quem não conhece. A proposta do filme é realmente já pegar o ponto de partida dos filmes anteriores, já tendo a noção que a princípio você já conhece esses personagens e o filme se bate então tanto na história do Thanos quanto aí nessas interações que horas são divertidas e horas são muito dramáticas também. E daí o pessoal sai da sala do cinema comentando tanto as partes divertidas, as divertidas interações entre os personagens, que é quase uma fanfic mesmo, você fica imaginando como seria o encontro do Homem de Ferro com tal personagem. Você até imagina isso na sua cabeça. E o filme entrega um pouco disso, um pouco dessa alegria de você ter aí essas brincadeiras e tem os pontos mais sérios. O filme é quase que uma montanha-russa de emoções. A cada instante do filme, um desses personagens se vê frente a um evento muito dramático. Sem contar exatamente o que acontece, você já imagina que parte da graça do filme é você se importar com o que acontece com esses personagens. Que se a cada momento você tem uma parte dramática que pode ameaçar ou não esse personagem, a coisa fica pessoal. A coisa fica mais pessoal. Tanto que se você não se importa com esse personagem, perde um pouco até do sentido dessas cenas. Então é muito importante para curtir esse filme que você tenha um mínimo de conhecimento de onde que veio esses personagens, não só para você entender de onde que veio esses personagens e você compreender a história, mas para você já ter um pouco dessa conexão emocional com esses personagens, para que nesses momentos dramáticos você sinta um pouco do que os personagens estão sentindo lá no cinema. Carlão, veja só. Pegando essa deixa sua do background do personagem, né? Qual que é a história individual de cada uma desses 30 protagonistas que estão agora na mesma revistinha, né? Enfim, eu nunca comprei um quadrinho dos Vingadores. Não sei se você tem na sua casa? Tem alguns. Tem alguns? Eu vou lá depois Está disponível. Eu prometo que vou fazer bem cuidado. Mas
Eu acho que, por exemplo, são 18 os filmes para culminar nesse Vingadores agora, pelo universo Marvel. E 10 anos de estrada. Estúdio, 10 anos. Um Homem de Ferro, não. A partir do lançamento do Homem de Ferro, começou-se, porém, os filmes da Marvel antecedem isso daí, né? Os personagens também, tanto na grande tela quanto na televisão. Eu lembro que naquela época, naquele momento, a gente tinha essa mesma discussão. Vai colocar o cara no filme, vai colocar o Tony Stark tem a origenzinha dele, tem assim, né? Mas aí começou a aparecer uma Viúva Negra no filme na sequência do Homem de Ferro 2. Do Homem de Ferro, que, tipo, a história era para contar a história do Homem de Ferro, mas ela serve também para crossover de alguns outros. Exatamente. E aí a gente chega num Vingadores que já dispensa a origem do Homem de Ferro, por exemplo, né? Mas aí, aqueles que entraram como crossover no Homem de Ferro também estão caindo de paraquedas ou não no Vingadores. Arrastando essa assim, poxa, mas tem que saber qual que é de cada um mesmo, assim, a gente tem que ter essa fidelidade de cada um. Não vai ter porque eles não filmaram de todo mundo. Também, não é isso. Aí para passar a bola para você, para terminar de perguntar. Eu acho que naquela época fazia até mais sentido, claro, porque a gente não tinha um Homem de Ferro no mainstream ainda. Não tinha ninguém da Marvel, até 2000 e pouco. Sei lá, tivemos os X-Men no começo dos 2000, o Homem de Ferro mesmo é a Marvel, né? O Homem de Ferro, o Homem-Aranha e o X-Men eram partes da Marvel vendidas para outros questão de estúdios, né? Isso. Então, quando a Marvel quis ter o seu estúdio, eles pegaram uma listinha de quais personagens a gente ainda tem, que a gente ainda não vendeu. E descobriram que os personagens que eles tinham eram justamente a base dos Vingadores. E daí já pensaram, já no primeiro filme do Homem de Ferro, já de fazer esse crescimento. A gente apresenta o Homem de Ferro, apresenta o Thor, apresenta o Capitão América, mais essas participações especiais, como a gente estava citando, né, esses crossovers. E daí você já tem os Vingadores formados. E o Vingadores foi esse primeiro passo para você começar a conectar esse universo, né? Foram pequenos passos. A gente deu o primeiro passo com o Homem de Ferro, o segundo passo com a apresentação de outros personagens, de outros heróis nesses filmes, como o caso da Viúva aparecendo no Homem de Ferro 2, o Gavião Arqueiro aparecendo no filme do Thor. E daí já deu um terceiro passo, que foi reunir essa base no primeiro Vingadores. O outro passo, daí já foi enriquecer esse universo ainda mais. Foi criar não só os Vingadores, como outras equipes, apresentar outros personagens, e o passo final que estamos agora é a reunião de todo esse universo na Guerra Infinita. Mais detalhes sobre essa última reunião no próximo bloco. Fique com a gente, não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Dread it, run from it. Destiny still arrives. The best thing about Marvel, every single movie has set the chessboard up for this really tense standoff. Each character has an environment that they fit in, and it's nice to move some of those pieces around. And I feel really lucky that I got to be the one to go and infiltrate Wakanda. Cap opens a door in T'Challa's heart. It opens a place where he can trust outsiders. Should we bow? Yeah, he's a king. What are you doing? We don't do that here. We're seeing what Wakanda can bring to the Avengers. They need support and help to deal with a very major global threat. And of course, Wakanda and Wakandans are the best to partner with. You are in Wakanda now. This is the place where we should rally and try to win.
This is a pretty amazing universe. It's just huge. There's the Guardians, there's Thor and his people, you know, there's people from Wakanda. It's just everybody's just gathering together to defeat an enemy. It's pretty awesome. So good on Wakanda, good on us. Dear, we don't fight for one life. We fight for all of them. Muito bem, retornamos de volta, meus amigos queridos. Eu, Wellby, no seu Claquete em Cena, ao meu lado, Carlos Campos, mais uma vez. Hoje a gente falando de Guerra Infinita, mas tem um assunto, Carlos, que me intriga bastante ainda, porque eu sou um camarada que eu tenho aperfeiçoado, tentado melhorar o meu cosmo. Quando eu era criança, eu gostava de assistir um desenho que se chamava Tava. Eu acho que tinha mais uma meia dúzia de pessoas. A geração toda assistia esse desenho. E uma das coisas que mais me intrigava no desenho todo era que eu gostava de ver aquele momento em que o cavaleiro ele se retirava. Assim, ele tinha um momento para si, como se ele fosse, sei lá, não vou comparar com ninguém. E que ele fazia aquela meditação que era onde ele ia se reencontrar com ele mesmo, é onde você se lembra disso? Quando ele ia atingir o cosmos? Os meus principais personagens que eu gostava mais é o Shiryu de Dragão, que eu vi ele fazendo muito isso. Eu lembro que era até uma cachoeira que ele costumava ir, onde ele ia fazer meditação, aquela coisa toda. Eu lembro que como é que fala? O pó de diamante lá, como é que era o nome dele? Yoga de Cisne, exatamente. Também episódios desse tipo, o próprio Seiya, né? Quando eles sempre que eles apanhavam bastante, que eles ficavam aquelas perninhas tortas, assim, lembra? Que eles ficavam meio tremendinho, né? Aí depois tinha um momento. Enfim, tudo isso para dizer dessa conexão com o cosmos, né? Que quando a gente se retira, a gente vai para lá e toda essa luz, iluminação que eles recebiam, eles acabavam por se atingir e aí voltava para a batalha, voltava muito mais forte e a Atena agradecia, certo? Porém, hoje, aliás, essa semana, nós temos eu vi uma frase que me deixou um pouco assustado, porque eu nunca tinha olhado o lado B, entre aspas, do cosmos. Se por um lado ele é essa iluminação que a gente possa nos encontrar no momento em que nós vamos para uma reflexão, nos buscar um momento de retirada, eu sei que está um pouco prolixo, mas eu vou chegar lá. Momento de retirada, o cosmos, ele também pode ter um lado obscuro. Ele pode ter um lado tenebroso, um lado perigoso, um lado esquizofrênico, um lado infame, um lado, como é que eu posso dizer, subversivo, sabe? Uma subversão intergaláctica. Porque os titãs, eles frequentaram esse espaço e nós tivemos titãs do bem, titãs do mal, titãs mais ou menos, e tivemos aqueles meio rejeitados, tivemos aqueles meio inconformados, né? Alguns... Fala aí, Carlos, o que você... Talvez a grande representação desse titã do mal é o Thanos do Guerra Infinita. Obrigado, Carlos, por você ser esse companheiro e poder ler nas entrelinhas. Ele é exatamente de titã. Existe uma referência dessa, sobretudo no original, dele ser alguém que tem como objetivo praticamente chegar ao poder dos deuses, tendo o poder dos deuses, que são as joias do infinito, essa ferramenta que permite ao Thanos, uma criatura já poderosa, atingir um nível de poder muito acima, para ele mudar realmente o cosmo e transformar o cosmo no que ele acha que é mais correto para o universo. Ao ponto de a gente já está no final do nosso bloco, de chegar aqui na Terra
e se deparar com um exército de Vingadores, que até então a gente tinha aqui PSDB e PT, Vasco e Flamengo, e hoje todo mundo é seleção brasileira contra o tal do Thanos que tá vindo de lá para cá cheio de joia. Exatamente. E é necessário porque os Vingadores estavam quebrados, a gente assiste isso no Guerra Civil, né? Existe uma divisão, né? O time Capitão América e o time Homem de Ferro, e os dois times são meio que obrigados a deixarem os seus atritos do passado um pouco, né? Esquecer um pouco o que aconteceu, para enfrentar esse desafio que é mais iminente e que coloca literalmente todo o universo em risco. Bem, com essa informação pesada, colocar todo o universo em risco, a gente vai ter que concluir o nosso programa de hoje. Infelizmente, nós não temos mais tempo, cara. Mas nós teremos mais programas. Então, aguarde, acompanhe a programação e você vai ter mais informações. Você vai receber mais dicas nossas do nosso Claquete Ensina a respeito desse filme e muitos outros. Guerra Infinita, que é só uma parte da nossa conversa, só um ponto de partida desse primeiro encontro. Você está convidado para o próximo café, para a próxima pipoca. Ao meu lado, Carlos. Hoje foi isso. Um beijo e até o próximo programa. Tchau.